a este canal da Primeira Igreja Batista da cidade de Ilhéus. Novamente nós estamos aqui para estudarmos o livro de Eclesiastes. Estamos estudando o livro de Eclesiastes, falamos sobre o capítulo 8 e ficaram 2 versículos para nós falarmos hoje. Espero que esse vídeo fique mais curto porque estamos falando de apenas 2 versículos. E nestes versículos, Salomão, que está refletindo sobre a vida, vai falar algo não menos importante do que no restante do capítulo. Antes quero dizer a você, está passando por aqui, continue conosco. Se inscreva, ative o sininho e libere todas as notificações para receber o nosso conteúdo. Se já está aqui, então dê o seu joinha, deixe o seu like, ou deixe o seu dislike se assim preferir. Voltando para o estudo, diz assim os versículos 16 e 17 do capítulo 8 do livro de Eclesiastes, nesta reflexão sobre a vida que Salomão faz. Quando dediquei o coração a conhecer a sabedoria, e a observar o trabalho que se faz na terra, pelo que não conseguem dar sono aos seus olhos, nem de dia, nem de noite, contemplei tudo o que Deus tem feito e vi que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Pois por mais que o homem se esforce para entendê-la, nada achará. Embora o sábio afirme que a entende, nem por isso poderá compreendê-la. É muito interessante esta reflexão que Salomão traz, principalmente porque ele está chegando a um entendimento para, a partir do capítulo 9, começar a concluir o livro. A conclusão vai para o capítulo 12, num texto maravilhoso. Mas aqui Salomão começa a falar exatamente o que um filósofo falou há algum tempo atrás. Quando Sócrates disse, eu só sei que nada sei. É basicamente isso que Salomão está dizendo nesses últimos versículos. Ele diz, quando dediquei o coração, quando me apliquei, quando busquei com todas as forças a conhecer a sabedoria, e a observar o trabalho que se faz na terra, pelos que não conseguem dar sono aos seus olhos, nem de dia, nem de noite, contemplei tudo o que Deus tem feito e vi que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Ele compreendeu que tudo que ele sabe é que não consegue saber de absolutamente nada. É interessante verificar que Salomão foi o homem mais sábio da terra. E às vezes nós nos perguntamos por que ele foi o pivô da divisão de Israel em 2 tribos distintas no momento de pura rebeldia. Deus o havia avisado, falou a Davi, se você for fiel, não faltará um descendente seu no trono de Israel. Mas se houver infiel, falou com Salomão que se houvesse infidelidade da parte dele, que ele tiraria o reino de Salomão e dos seus descendentes, deixando apenas a 10ª parte por consideração ao seu pai Davi. É exatamente a 10ª parte que fica a tribo de Judá, a parte de Judá, fica a 10ª parte das 12 tribos, exatamente porque foi dividida em Israel e Judá por conta da rebeldia deste mesmo Salomão que chega a este entendimento. Tem uma coisa que acontece com aqueles que chegam a um conhecimento muito grande das coisas e da vida, que chegam a um status social, a uma posição elevada. A humildade parece desaparecer dos seus corações. Parece que o orgulho em saber é muito maior do que em perceber que é uma fagulhazinha, um grãozinho de areia nesta terra, assim como refletiu Jó. Jó percebeu que, pelo conselho de Deus, ele viu
que somos como uma gota que cai de um balde, como um grão de areia das areias de todas as praias, ou seja, somos como nada quando somos comparados à grandeza divina. Mas Salomão adquiriu conhecimento e sabedoria para quê? O segredo está exatamente nisso. Ele pediu sabedoria a Deus para julgar todos ali do seu povo, mas ele não tinha sabedoria para guiar a si mesmo numa vida que complicou a cada momento. Fez alianças políticas das mais difíceis, das mais terríveis e das que feriam cada vez mais os preceitos e os princípios das Escrituras Sagradas e de toda a orientação que ele mesmo, Salomão, tinha. Ele não conseguiu observar da maneira que deveria observar a lei de Moisés, que deveria ser a base da sociedade que Salomão estava dirigindo. Parecia que ele tornou-se mais sábio do que os próprios escritos sagrados, tão sábio que a fama dele cresceu, e quando a fama cresce, a humildade desaparece. Veja lá no capítulo 1 do segundo livro das Crônicas dos Reis, quando Salomão pede sabedoria a Deus. Quem inicia o diálogo é o próprio Deus. Deus se preocupa com a direção de Israel. Deus não queria uma monarquia, Deus queria uma teocracia. Ele sempre quis dirigir Israel, e Israel exigiu um rei. Começou com o desastre de Saul, depois com o adultério de Davi. Apesar de que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, por conta da humildade que teve todas as vezes que precisou usar desta humildade para adorar o Senhor, para se arrepender e para mudar de vida. Mas Davi também errou muito, e por ser os homens complicados, imperfeitos, por causa dessa imperfeição, Deus não queria uma monarquia. Mas uma vez que o povo pediu, Deus concedeu para que o povo visse como isso seria difícil. Olha só o que diz então no segundo livro das Crônicas, a partir do verso 7 até o verso 13. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que quiseres que eu te dê. Salomão disse a Deus: foste muito bondoso com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Ó Senhor Deus, confirme-se agora a tua promessa feita ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa conduzir este povo, pois quem poderá julgar este teu povo que é tão grande? Ele pede sabedoria para julgar o povo. Mas com esta sabedoria não vem a fidelidade, com esta sabedoria não vem a preservação dos preceitos e dos princípios dos escritos sagrados. O verso 11, então Deus disse a Salomão: visto que é isso que tens no coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos teus inimigos, nem pediste longevidade, mas pediste sabedoria para ti e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei, receberás a sabedoria e conhecimento. Também te darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei teve antes de ti, nem rei algum terá depois de ti. Assim, Salomão saiu do santuário de Gibeão, de diante da tenda da revelação, foi para Jerusalém e reinou sobre Israel. Muitos têm essa dúvida: por que Salomão tinha tanta sabedoria e foi tão infiel? Exatamente porque a fidelidade é prerrogativa daquele que adora. Não é uma prerrogativa divina. Deus é fiel acima de qualquer coisa e ele permanece fiel por amor a si mesmo. Deus é imutável. O próprio Tiago ensina isso no primeiro capítulo da sua carta. Entretanto, o homem não é imutável.
A gente não precisa ficar buscando a fidelidade de Deus, porque Deus é fiel, e independente da variação do mundo ou da variação do homem, Deus é justíssimo, é soberano, Deus é maravilhoso, Deus está acima de todas as coisas, mas o homem não. E essa sabedoria que Salomão recebeu de Deus parece ter deixado ele ansioso para conhecer mais e mais. E ele tornou aquilo que era positivo em algo negativo. Salomão provavelmente ficou temeroso de sair deste mundo. Aquela fagulha que Satanás conseguiu colocar no coração do homem lá no Éden, aquela ideia de querer ser igual a Deus, parece que agora estava pairando no coração de Salomão, e muito natural que acontecesse, pois todo homem pós-queda tem esta inclinação para o mal. Ele sente dificuldade em todo o livro, ele sente dificuldade com a morte, e agora ele chega a esta triste conclusão. Eu observei aquele que trabalha muito, aquele que não deixa o sono vir em seus olhos. E todo tempo, quando Salomão diz essas coisas, a gente pensa num trabalhador que trabalha tanto e sofre tanto e parece perder noite de trabalho. Mas o próprio Salomão estaria se contradizendo, pois ele diz que gostoso é o sono do trabalhador. Então, provavelmente está falando novamente de si mesmo, da sua ansiedade, da sua dificuldade, do seu anseio em conhecer as coisas, e por isso perde até o sono. E é por isso que ele diz isso: contemplei tudo que Deus tem feito e vi que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Depois de falar exatamente daquele que não permite que o sono venha aos seus olhos. É uma vigilância dia e noite, e ele está nesse anseio de conhecer. E por isso, aquele que dividiu a filosofia vem à nossa mente. O nome que dividiu a filosofia em pós e após ele, que é Sócrates, que disse que o que sabia é que nada sabia, parece ser a máxima de Salomão agora, apesar de não parecer haver relação de conhecimento dentro desta área do grego Sócrates. O que acontece é que Salomão está no anseio da sua vida e ele chega ao entendimento de que a sua vida é um engano, mesmo que a sabedoria tenha chegado ao seu entendimento. O engano da sua vida é muito grande, porque às vezes ele precisa se impor, ele precisa dizer que sabe, sem saber. Olha só o que diz o restante, a parte B do verso 17. Pois por mais que o homem se esforce para entendê-la, nada achará. É ele mesmo que está se esforçando, é ele mesmo que está perdendo tempo, é ele mesmo que está perdendo noite neste anseio de conhecer aquilo que ele não consegue compreender. O biômbio de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, esse biômbio 29 e 29 de Deuteronômio, ele diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, porém a nós as reveladas. Então, Salomão parece não lembrar todo o tempo disso. Ele quer conhecer coisas que só é devida a Deus, e Deus só existe um. Salomão parece se sentir um semideus nesse desejo de conhecer. E aí é onde eu digo que ele acaba se enganando e enganando, porque ele diz: embora o sábio afirme que a entende, nem por isso poderá compreendê-la. Ele afirma aquilo que não consegue compreender, talvez para sustentar a sua fama, talvez para sustentar aquilo que ele é, talvez para sustentar aquilo que ele quer ser, e o status que ganhou e toda a fama que ganhou no decorrer desta vida de observação, desta vida de julgamento, desta vida de orientação de pessoas, que não conseguiu trazer uma orientação para a própria vida, nem acalentar o peito a respeito da morte. Salomão vai falar no capítulo 9 sobre uma série de coisas a respeito da morte e a respeito da vida que nós
vamos nos deliciar no próximo estudo. Aqui a gente já consegue perceber que Salomão fala sobre a perspectiva deste mundo sem compreender sobre a perspectiva de Deus, a perspectiva do além. Traz uma lição maravilhosa para nós. E qual é essa lição? Cuidado com a fama, cuidado com o conhecimento, cuidado porque este conhecimento exacerbado às vezes faz a gente pensar que a gente é muito maior do que o que a gente é. E todo aquele que se exalta se torna um oponente de Deus, porque todo aquele que se exalta será humilhado. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Deus concede graça aos humildes. E na ascensão do conhecimento, a ambição de conhecer mais, de ser mais e de ter um status maior, traz um orgulho prejudicial. E isso pode ser uma via de mão única, pode ser uma via sem retorno, se não houver cuidado e vigilância no seu coração. A vigilância, sim, é para um relacionamento para com Deus, é para uma fidelidade para com Deus, é para uma vida com Deus que possa trazer alegria e paz, e não desespero do conhecer mais e mais para uma autoexaltação. Salomão nos ensina que como é bom ser pequenininho e deixar que Deus cresça mais e mais em nossos corações e nos corações daqueles que o admiram e não devem nos admirar. A admiração que nos deve ter é a admiração de um humano, de um servo de Deus, de alguém fiel ao Senhor. Mas o grande eu sou, se chama o Senhor Deus dos céus e da terra, aquele que tem atributos incomunicáveis, atributos que ninguém pode comparar e que ninguém pode ser comparado. O atributo da onisciência, da onipresença, da onipotência, o atributo da eternidade. Que possamos então buscar humildade, amor, dignidade, paz, tranquilidade em Deus, sabendo que nada sabemos, mas que Deus em nós é tudo e Ele nos suprirá de todas as nossas necessidades. Até a próxima, se Deus quiser.